e sustentados por esse apóstolo de Jesus que tanto nos ama, né, e que tanto nos socorre em nossos momentos de aflição. Tem alguém chegando à casa a primeira vez? Que bom, são todos velhos amigos de Dr. Bezerra, de Dr. Miguel. Hoje nós teremos o prazer de ouvir o nosso amigo Marcos Júnior nos falando... pelo amor de Deus, desculpa. Márcio Santos, falei errado, desculpe. Márcio Santos nos falando sobre livre-arbítrio e fatalidade. Nós vamos fazer o preparo, depois a prece inicial, então Márcio dará início à sua palestra, ao seu estudo. O preparo é do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A retribuição. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está em Mateus capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se, que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes útil. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de atender e a glória de servir. Vamos então elevar os nossos pensamentos e unir os nossos corações e os nossos sentimentos da caridade e do serviço ao próximo. Então estejamos, durante esses momentos, entregues a todas essas reflexões que vamos ter através do nosso amigo Márcio, que trouxe para nós ao seu guia espiritual, que esteja ao seu lado, lhe favorecendo, lhe intuindo, para que ele possa nos passar tudo aquilo que estudou. Que o Senhor abençoe a todos que aqui estão e abençoe o nosso palestrante. Graças a Deus. Eu tenho até no máximo 8h30. 8h30, tá? Isso. Eu ia botar água aí. Obrigado. Boa noite aos irmãos e irmãs presentes. É uma grande alegria estar aqui, sempre que a gente pode refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinos espíritas, que tanto nos esclarecem e nos orientam durante a nossa encarnação, durante a nossa vida aqui na Terra. Bem, eu trago o abraço
da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, uma casa espírita que fica em Bangu. São tantas casas dedicadas a Bezerra de Menezes, ainda bem que ele é um espírito evoluído e pode expandir o perispírito e estar em vários lugares ao mesmo tempo, influenciando, né, com a sua falange. O que tem de centro espírita em homenagem a Bezerra de Menezes. Então trago para vocês o carinho dos trabalhadores de lá, do Bezerra de Menezes de Bangu. Bem, para o tema de hoje, eu trouxe algumas reflexões minhas, pessoais, sobre o que, logicamente, eu entendo que a doutrina espírita traz sobre livre-arbítrio, fatalidade, e eu trouxe, então, alguns trechos de uns livros espíritas, e peço desculpas a vocês se alguns trechos forem longos, mas eu opino que esses trechos eram muito importantes. Eu diminuí alguns, mas, eu diminuí alguns, mas não. E espero que esses trechinhos que eu poste ali para vocês me acompanharem lendo e a gente refletindo junto, que eles possam ter bastante utilidade para mim e para vocês também na noite de hoje, já que iremos refletir sobre fatalidade, livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio e fatalidade. Nosso destino está traçado? Essa pergunta é interessante, né? Eu diria que talvez ela seja polêmica, porque eu penso que nós religiosos, de alguma forma, a gente tende a ser fatalista, porque como a gente acredita em Deus, sabe que tudo está sob o controle de Deus, é um campo enorme de reflexão e de questionamentos, de filosofia para que a gente possa filosofar sobre esse tema, né? Então, é um tema que eu diria polêmico, mas que a doutrina espírita traz muitos ensinamentos, traz muitas informações para nós sobre esse tema. Vamos lá então. Nós que somos espíritas, precisamos começar do começo. Começar do começo quer dizer os livros básicos da codificação. Aliás, eu cheguei um pouco mais cedo, soube que os cursos estão voltando. Acredito que muitos de vocês façam os cursos, isto é ótimo, do Pentateuco, Evangelho, Livro dos Espíritos. Fica aí um convite em nome da casa para que, se vocês, os que ainda não fazem, dentro das suas possibilidades, se voltem mais para o estudo da doutrina espírita, nos estudos tanto presenciais quanto online. E a gente precisa então começar eu acho importante, o Livro dos Espíritos. Para iniciar as nossas reflexões sobre esse tema, eu tirei lá da parte terceira, no capítulo 10, trouxe duas questões. No item Lei de Liberdade, com o subitem Fatalidade, nós encontramos as seguintes perguntas. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Todos os acontecimentos são predeterminados? Que vem a ser do livre-arbítrio? A pergunta é maior. Um dos motivos de eu ter diminuído é para, de propósito, vocês relerem em casa, né? Então, a pergunta é maior, mas a essência dela é isso aí, ó. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Se eu quebro o braço, se eu sou assaltado, se eu desencarno aos 75 anos, se eu se eu conheço a casa espírita, se me acontece um determinado problema, o desencarne de um parente, será que existe uma fatalidade nesses acontecimentos? E será que todos são predeterminados? E se forem predeterminados, onde entra o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de agir de tal ou qual forma. Vamos à resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer.
escolhendo-a, institui para estar-se colocado. Pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Essa é do livro dos Espíritos. Então, os Espíritos trazem essa primeira informação aqui, ó. A fatalidade existe a partir, existe uma certa fatalidade a partir da escolha que eu fiz ao encarnar. Eu entendo assim, eu fiz uma programação, uma habilidade grande de que, eventualmente, eu seja assaltado, né, já que estamos com alto índice de violência, ou de que eu seja roubado, alguém que reencarne em uma ilha, pode ser que sofra o risco de afogamento, entenderam? Alguém que reencarne em um, por exemplo, um irmão ou irmã que tenha reencarnado na Palestina, é provável que eventualmente ele corra o risco de estar perto de algum atentado, de alguma ação violenta. Isto porque, a partir do momento em que eu escolho estar em um determinado local ou conviver com determinadas pessoas, eu acabo estando sujeito a tudo que aconteça naquele local e em decorrência da ação daquelas pessoas, não é? Eu entendo assim. E aí, seguindo, ele diz, os Espíritos dizem que uma vez que eu escolhi esse tipo de destino, eu quero viver no Rio de Janeiro, eu vou reencarnar na Suíça, eu vou reencarnar nos Estados Unidos, eu vou reencarnar em Israel, né? Ele institui para si um tipo de destino, que é a consequência mesmo do lugar onde ele está. E essa última informação aqui é muito importante, ó. Pelo que toca às provas morais e às tentações, ele conserva o livre-arbítrio de escolher ou não. Então, independente de eu estar na Palestina, em Israel, no Brasil ou na Suíça, se eu vou ser violento ou não, vai depender das minhas escolhas. Se eu vou ser honesto ou desonesto, se eu vou ceder às provações pelas quais eu passe, isso tem a ver comigo, que aliás, nós vamos ver um pouco mais adiante, é o principal, não é? As circunstâncias externas são como que um palco, um cenário onde nós somos chamados a atuar durante um determinado momento da nossa reencarnação, a fim de conquistarmos alguns aprendizados, promovermos alguma caminhada por dentro de nós mesmos, independente dos aspectos externos. Logicamente, nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que estes aspectos externos, eles estão previstos dentro da lei de causa e efeito. Porque se eu reencarnei, por exemplo, se eu reencarnei no Rio de Janeiro e vivo nesta cidade, eu tenho alguma história com essa localidade. Tenho algo a produzir, tenho algo para servir, tenho algo que fazer naquela comunidade, naquele local onde eu estiver. Mas o mais importante é que, independente dos aspectos externos, eu vou ter sempre a liberdade para agir de uma forma cristã ou não. E isso é importante. Aí, ainda no capítulo 10, na parte terceira, eu trouxe a 860. Aí eu pulei da 851 para 860. A pergunta 860 é a seguinte: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Ou seja, eu estou reencarnado, existe uma determinada programação para mim e devido ao que eu faça ou deixe de fazer, eu me livrar de alguns acontecimentos difíceis, de algumas complicações, alguma provação difícil, ou até criar para mim alguma provação difícil, alguma complicação. Será que isso pode acontecer? E a resposta é: pode. Então, tanto eu posso melhorar a minha situação aqui, quanto piorar. A gente
sabe que no Evangelho tem aquele item, provas anteriores e atuais das aflições. E infelizmente, é importante eu dizer isso para eu fixar esse ensinamento. E a gente relembrar sempre que muitas das provações que a gente passa, nós é que procuramos, com a nossa imprudência, enfim, devido às características que nós ainda temos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a gente acaba complicando a nossa caminhada ao invés de simplificá-la. Então, uma quantidade muito grande de provações, de dificuldades pelas quais a gente passa, nós é que criamos com as nossas escolhas. E um outro número já vem, uma outra quantidade vem mesmo por conta das minhas necessidades de espírito, que precisa passar por algumas provações, né, algumas dificuldades, alguns aprendizados. Então, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Eu escolhi essa questão, primeiro devido a essa resposta aqui. Então eu posso vir com uma programação de passar por algumas dificuldades e apresentar um aprendizado tal que algumas das dificuldades que eu tenho escolhido, ou que eu pudesse passar, sejam atenuadas. E posso também complicar a minha caminhada. E os Espíritos dizem, então, que em relação ao que tiver programado para que eu passe, eu posso amenizar, sim, se isso estiver dentro das possibilidades que eu possa receber, né? Do acréscimo de misericórdia que eu possa receber. E esse último ponto aqui, pessoal, eu achei importantíssimo. Ele disse o seguinte: acresce que para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe a impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. E aqui diz então que todas as oportunidades que a gente puder, a gente pode fazer o bem. E eu entendi aqui que o nosso objetivo principal nem é passar por dificuldades ou passar por algumas... passar por provações na vida, mas eu entendi aqui que o principal é nós fazermos todo o bem ao nosso alcance, evitando o mal, que isso está acima de mais ou menos sofrimentos que eu passe. O mais importante é o meu aproveitamento enquanto espírito em evolução, fazendo todo o bem que eu puder fazer. Aí, uma vez que a gente refletiu um pouco sobre o Livro dos Espíritos, a gente deve sempre começar pelo Livro dos Espíritos. Eu trouxe alguns trechos de 2 livros, inclusive eu vou mostrar aqui, né? E por que eu vou mostrar? Eu trouxe do livro Ação e Reação, e uns trechos do livro Libertação, e eu fiquei pensando, nossa, aquele pessoal vai ficar sofrendo, me ouvindo 1 hora, como é que eu posso compensar esse povo que eu vou fazer sofrer lá me ouvindo? Aí eu pensei, já sei, já que eu vou usar esses livros, eu posso dar esses livros de presente. Então, esses 2 livros serão sorteados, além do sorteio que acontece, né? Eu trouxe esses 2 livros e até para que vocês possam conferir, será que é isso que está escrito mesmo? E aprofundar os estudos de vocês do que a gente chama comumente de literatura complementar aos livros básicos. E fica uma recomendação para que, além dos cursos que a casa oferece,
se eu não estiver enganado, tanto presenciais quanto online, que a gente leia o máximo que a gente puder. Nós temos uma biblioteca que abre minutos antes da reunião pública, que fica aberta um tempo depois também. E aí, quem puder chegar um pouco antes, eu sei que é agradável ficarmos sentados ali à mesa, né, confraternizando, sentindo essa psicosfera benéfica, mas se a gente puder alternar, um dia eu fico lá sentindo a psicosfera benéfica, em outro eu fico fazendo o curso, ou posso ir à biblioteca e, não sei, se for possível, depende do sistema de cada casa, pegar um livro e ler em casa, ou ler ali também é bastante válido. É possível pegar o livro e ler em casa. Então, do livro Ação e Reação, eu trouxe a seguinte informação. Bem, o livro Ação e Reação foi um livro escrito pelo Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Eu vou chegando para trás, porque eu fico pensando, o pessoal tem que aproveitar o que está escrito. Aí eu penso assim, mas estão filmando, eu vou chegando devagarzinho. Foi escrito por André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. É um dos livros que estão no meio da coleção de uma sequência de livros que ele escreveu. O primeiro foi Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, e vieram os outros livros. E neste livro, aí quem ganhar o livro vai confirmar, ele fala sobre uma experiência que ele passou. André Luiz sempre relata isso, aprendizados que ele passou no mundo espiritual, acompanhando uma semana de trabalho de algum instrutor, fazendo algum aprendizado e tal, prático. Então ele relata uns aprendizados dele referentes a leis de ação e reação, é como se fosse um posto de trabalho, foi como eu entendi, um posto de trabalho, um posto de serviço no mundo espiritual, mas que fica em uma zona de grande sofrimento, que a gente chama de umbral, onde há muitos espíritos sofredores, uma região, eu não sei, que talvez a gente pudesse chamar de trevas, porque ele fala que os espíritos ignorantes atacavam esse posto de socorro, mas eles tinham toda uma proteção que impedia que protegia esse posto desses ataques. E então ele acompanha alguns casos de espíritos em grande desespero, em grande sofrimento, que foram acolhidos naquele posto. Alguns estavam lá em aprendizado, outros sendo socorridos, e alguns já tinham até reencarnado. Fica subentendido que esse posto teria uma ligação com o nosso lar. Então, nesse capítulo, André Luiz conta que manifestou-se um espírito bastante esclarecido. Se eu não estiver enganado, é um dos ministros de Nosso Lar, pelo que eu entendi. E então, esse espírito começa a discorrer para ele e para um outro espírito, para um outro companheiro que estava em aprendizado lá, sobre o livre-arbítrio e o karma, né? Então, esse espírito, ele diz o seguinte, já vou até aparecer o nome dele aqui, o ministro Sânzio, capítulo 7 do livro Ação e Reação. Então ele diz o seguinte: cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos e ideias, decisões e atos na peregrinação evolutiva. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica. E também, com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. Que passagem bonita, né? Ensinamento profundo, filosófico, bonito desse espírito que André Luiz dá o nome de ministro Sânzio. Porque talvez esses espíritos eles nem tenham esses nomes. Não sei se vocês que leem a literatura escrita por André Luiz, os nomes que ele dá, né? Ele dá uns nomes bem interessantes. Bem,
E em toda a literatura só vi uma entidade que ele dá o nome de Márcio. Bem, é o meu nome, né? Eu guardei. Bem, então vejam que coisa curiosa. Ele também falando sobre fatalidade, aqui a gente tem como que um complemento daquelas questões que a gente leu no livro dos Espíritos. Ele faz uma comparação entre o espírito e uma planta. Então ele diz que a planta, uma planta, se ela germinar, com o tempo ela vai dar as flores e os frutos aos quais ela está destinada. E assim também, nós, espíritos imortais, a gente vai, conforme as nossas ações, nós vamos criando as situações felizes ou infelizes. Aí lembra a questão 860. Então, nós vamos estabelecendo circunstâncias felizes ou infelizes conforme as nossas ações. E eu achei isso aqui curioso. As nossas ações, elas são determinadas pelos nossos sentimentos. Aquilo que eu sinto e que ninguém sabe é algo só meu, que está dentro de mim, as minhas ideias, as minhas decisões e os meus atos. Então tudo que eu sinto, falo, penso, isso vai como que me inclinando a tomar determinadas ações, e com essas ações eu vou criando circunstâncias felizes ou infelizes para mim. E assim como a planta, depois de um certo tempo, germina, conosco acontece a mesma coisa. A gente vai desabrochando para o sol da eternidade. Através de mais ou menos tempo, com mais ou menos sofrimento, a gente vai... Olha que bonito que o ministro Sanzio falou. A gente vai crescendo em conhecimento e virtude, florescendo em beleza e entendimento, amor e sabedoria. É a nossa caminhada. É o que nós estamos fazendo aqui, e ainda vamos continuar fazendo durante muito tempo. Aí, ele vai continuar trazendo ensinamento, e ele dá a possibilidade de fazerem perguntas a ele. Então, tanto André Luiz, quanto o outro companheiro que estava em aprendizado com ele, acho que ele dá o nome de Hilário, fazem algumas perguntas, e Hilário questiona ao ministro Sanzio exatamente sobre a fatalidade. Ele diz, olha, se a gente tem uma caminhada, se conforme o que eu faço, eu vou já predeterminando o que vai me acontecer no futuro, será que não existe aí fatalidade? E aí o ministro Sanzio vai ensinar o seguinte, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo a leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo aos princípios organogênicos, mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. E aí eu comi um pedaçozinho e pulei para essa parte aqui, Embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos das nossas próprias ações, o comportamento de cada um de nós pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Então, sobre determinismo, o ministro Sanzio vai dizer o seguinte, olha, o determinismo existe só lá no início da evolução. Por exemplo, como ele disse ali, o mineral obedecendo às leis de coesão, né, a pedra que se forma, a rocha que passa pela erosão normal, a planta que ela tem um tempo certo para se desenvolver, crescer, frutificar, mas que entre nós, os espíritos em evolução, embora nós estejamos já presos às consequências do que fizemos no nosso passado próximo ou remoto, ele vai dizer que
aqui. É isso, ó. A razão e a vontade. Então, a nossa razão, a nossa vontade e o nosso discernimento vão equilibrando esse determinismo, que faz a gente lembrar de novo da questão 851 do Livro dos Espíritos e a 860, quando os Espíritos dizem: olha, a gente possui um determinismo sim, a partir do momento de um ato que eu cometo ou de uma escolha que eu faço em um determinado país ou em uma determinada região, estar dentro de uma determinada família, ter uma certa profissão. Mas, aí como está na 860, eu posso facilitar essa caminhada ou posso dificultar essa caminhada. É o que o ministro Sanzio vai reforçar aqui, quando ele diz que a razão, a vontade, o conhecimento e o discernimento vão equilibrando esse prato aí. Aí, no livro Ação e Reação, é um outro livro escrito por André Luiz, e esse livro é curioso. Peraí, eu estou confundindo. Não, a gente está no mesmo livro ainda. É o ministro Sanzio? Isso, exatamente. Aí ele vai continuar com as explicações dele. Olha que exemplo interessante que ele traz. Ele vai dizer o seguinte, ó: figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo os atenuantes e agravantes da sua deserção. Logo que oportuno, aí eu comi um pedacinho, que ele fala sobre outras situações, aí diz: logo que oportuno, quando tornar a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Então vejam que exemplo que o ministro Sanzio traz, então, quando começa a refletir sobre as provações e as escolhas que vocês, nós vamos fazendo ao longo da nossa encarnação. Então ele diz que, supondo que um homem cometesse suicídio aos 40 anos, ele vai chegar no mundo espiritual, vai sofrer mais ou menos dentro dos atenuantes ou agravantes pelos quais ele tenha, que o tenham levado a fazer isto. No mundo espiritual ele vai ainda sofrer as consequências disto, e quando ele reencarnar, quando chega próximo aos 40 anos, ele vai, dadas as circunstâncias da vida, começar a pensar novamente em suicídio, porque foi uma situação a qual ele criou por ele mesmo, e ele precisa mostrar para a própria consciência, para a lei, diante de Deus, que ele então pode ou superou essa dificuldade. Eu repeti a última linha no próximo slide. Então, ele vai dizer o seguinte, o ministro Sanzio: a extrema tentação ao suicídio, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser, um modo de desarmonia interior, de desequilíbrio emocional. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, ou seja, é uma provação que ele vai ter que passar, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Eu poderia parar aqui, a gente ficar alguns minutos relendo e refletindo devido à profundidade desses ensinamentos. Você pode ficar parado aí, vou até pegar o livro de novo, Ação e Reação,
Ó, esse livro é maravilhoso, capítulo 7. Então, quem ganhar, leia. Quem não ganhar, pode comprar também. Ajuda a casa, fazer um merchan aqui. Eu não estou ganhando porcentagem, tá? E, além, claro, de começar pelos livros básicos. Então, por que eu trouxe esse trecho? Então, ele diz que um homem que tenha se suicidado, nesse exemplo que esse espírito esclarecido traz, aos 40 anos, quando ele puder reencarnar, ele vai passar por essa tentação de novo, ele vai voltar a ter pensamentos de morte pelo suicídio por volta dos 40 anos, ou de repente ele já tenha isso ao longo da vida, mas será reforçado por volta dos 40 anos, e aí ele vai dizer, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais. Enfim, o que ele diz ali é que, nesse exemplo, quando o homem chegar aos 40 anos, é possível que ele tenha alguma crise. Como esse espírito fala sobre desequilíbrios emocionais, o que poderia ser que nós tanto vivenciamos hoje em dia? Uma depressão, não sei, dada aos motivos variados que levam alguém a pensar em morrer pelo suicídio, uma separação, o desencarne de um parente, uma perda material, ele vai passar por algum momento de crise onde essa desarmonia que está dentro dele irá se manifestar e ele terá como propósito diante dele mesmo e diante da lei não se entregar ao desejo da morte pelo suicídio. E eu achei também interessante esse ensinamento porque reforça informações subliminares que a espiritualidade passa para nós o tempo inteiro, é que vocês, todos nós, ainda temos grandes ligações com regiões de sofrimento no mundo espiritual. Com regiões e até espíritos que estão desencarnados, ligados à desarmonia, à crueldade, à maldade, às inquietações sexuais, à ambição, ao egoísmo. Nós temos, a maioria de nós, temos uma ligação muito grande com essas regiões e com muitos destes irmãos. E já que estamos reencarnados e graças a Deus estamos tendo a bênção de receber essas informações, vamos aproveitar para nos fortalecermos, cada um se fortalecer para diminuirmos essas vibrações, essas ligações que nós temos com esses estados de desequilíbrio e de desarmonia espiritual que nos afastam de Deus. E chamou a minha atenção esse item aqui, ó. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável. É curioso que a gente não sabe quando a aprovação vai bater à nossa porta, não é? Eu não sei quando uma pessoa muito querida vai desencarnar. Eu não sei se está dentro da minha programação da minha programação reencarnatória, passar por, sei lá, alguma situação de grande abalo que me cause um grande impacto emocional, uma perda material, eu não sei, né? A lei de Deus atinge a cada um de nós dentro da nossa sensibilidade, de acordo com as nossas necessidades de crescimento, de desenvolvimento. Então, como eu não sei quando a aprovação virá, nem a minha e nem as pessoas que estão próximas de mim, é muito importante, no caso nós que somos espíritas, já que é uma reflexão religiosa dentro do contexto de um ambiente espírita, é muito importante que a gente se fortaleça. Cada palestra que eu, Márcio, ouvir, cada livro que eu puder ler, cada passe que eu receber, cada estudo que eu puder fazer, cada reflexão, as preces que eu for fazendo, irão me fortalecendo. E sabe uma outra coisa que eu pensei também, pessoal? O estudo, eu lembrei da evangelização.
Nós não nos preocupamos em vacinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. A gente não se preocupa de dar uma educação boa para eles. Não, você tem que estudar, você tem que se alimentar bem. Então, a evangelização na maioria das casas espíritas está em recesso. Vamos investir na evangelização. Vamos levar as nossas crianças para a evangelização. Porque eu não sei aquele pequenininho, aquela pequenininha, qual é a história dele, o que ele fez ou deixou de fazer. Vamos investir na evangelização. Há algumas pessoas que dizem o seguinte: não, eu deixo para que o meu filho cresça, eu quero deixá-lo livre. Quando ele chegar na idade adulta, ele vai escolher. Mas se eu sou espírita e eu sei dessas informações e de todas as provações as quais... E a gente nem precisava ser reencarnacionista para saber o quanto o nosso mundo possui as mais diversas armadilhas, não é? Que eu invista na evangelização para as minhas crianças dentro das minhas possibilidades. E eu, enquanto espírito imortal, eu, enquanto adulto já, o quanto eu puder estudar, o quanto eu puder me aprofundar nos ensinos espíritas para aumentar a minha fé, isso é muito importante. Se eu quiser... Estou vendo muitas pessoas jovens aqui, mas isso não é só de jovem, não. Desculpem o pensamento preconceituoso, já corrigi. Que vai em academia, né? Eu tenho que malhar. A gente malha para quê? Aí vai dizer, para ter saúde? No fundo, pessoal, a maioria de nós malha devido a uma tendência à sensualidade. Eu quero ser bonito, se eu sou mulher, eu quero ter uma parte do corpo ou outra um pouco mais proeminente, bonita, que é para os homens olharem. Os homens também, quando fazem, não, eu quero ter uma barriga de tanquinho, não é? A maioria das pessoas malha por isso, não é? Desculpem o julgamento. Mas, e como consequência, a gente tem a questão de trabalhar o sistema cardiovascular, desenvolver músculos e tal. Mas é importante refletirmos sobre isso para que a gente não se engane. É muito importante o nosso autoconhecimento. Por que eu faço a coisa tal? Por que eu faço a coisa X ou a coisa Y? O que me move internamente? Né? Mas, enfim... as outras pessoas fazem isso, nós não. Nós vamos à academia só para desenvolver o nosso corpo. Nós não somos vaidosos, a gente não quer corpo bonito, não queremos ser lisonjeados pelas pessoas à nossa volta. Mas a gente vai à academia, fiquei brincando, quase que o pensamento voa. Ainda bem que o amigo espiritual ajudou, você está falando da coisa tal. A gente vai à academia para trabalhar os músculos, né? Se eu não consigo correr, eu não vou conseguir correr uma maratona ou fazer uma corrida se eu não treinar antes. Aonde eu quero chegar para a gente encurtar aqui esse raciocínio. As virtudes a gente desenvolve, assim como a resistência do corpo. Então, a gente pode aumentar a nossa fé. No outro livro que eu trouxe um trecho, o amigo espiritual fala isso, que é o mentor de um grupo familiar. Ele diz, literalmente ele diz isso, a fé pode ser desenvolvida, as virtudes podem ser desenvolvidas. E aí, felizmente, ninguém precisa correr, ninguém precisa suar, ninguém precisa pagar academia para desenvolver as virtudes. É preciso só eu me dedicar ao estudo, orações, reflexões, meditações superiores, para que eu possa ir desenvolvendo a minha fé, as virtudes, para que quando as provações vierem, seja uma provação... A idade está no outro, né? Seja uma aprovação aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, quando a aprovação vier, que eu, Márcio, hoje possa ter mais fé, possa ter mais humildade, possa ter mais boa vontade em mim do que eu tinha há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Aliás, a primeira mensagem de um livro intitulado, acho que é Opinião Espírita, quando André Luiz ele escreve que espírita que não progride. Eu pensei que era 10 anos, mas acho que na mensagem ele começa falando 5 anos. Espírita que não progride em 5 anos tem alguma coisa errada. E aí ele pergunta, uma coisa que sempre me toca quando eu leio aquilo:
ele pergunta: a gente tem alguma discreta desavença com alguém? Aí eu lembro logo de algumas pessoas que... nós lembramos logo de algumas pessoas que a gente pensa: poxa, o meu ex, a minha ex, aquele colega de trabalho, eu ainda não desculpei totalmente. E aí André Luiz chama a nossa atenção para isso nessa primeira mensagem, acho que é do livro Opinião Espírita, que o espírita precisa estar crescendo, precisa estar progredindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos investir no estudo, prática da fraternidade, a prática do bem. Quando eu me dedico a algum trabalho voluntário, quando eu faço os trabalhos normalmente que a Casa Espírita oferece, eu me identifico com os amigos espirituais, eu conquisto a simpatia deles. E quantas vezes isso nos ajuda? Bem, acho que eu já fui claro, né? Dentro do que ou eu fui intuído a falar, ou no que eu escolhi para falar, ou as duas coisas juntas. Então é isto. Se nós temos, e vejam como isso reforça a questão 851 a 860 e até as que estão no meio, que vocês irão ler em casa. Dentro da minha programação reencarnatória, eu posso dificultar ou facilitar a minha caminhada. Acho que isso ficou claro, né? Sim. Aqui, de acordo com o exemplo trazido por essa entidade, que André Luiz dá o nome de Ministro Sânzio, a gente tem até uma questão bastante forte, que é da pessoa se suicidar ou passar por um sofrimento e resistir àquela dificuldade. E nunca falta ajuda, nunca falta a misericórdia divina. Eu peguei os pensamentos de alguns aí. Por mais difícil que seja o sofrimento, nós temos sempre ajuda, gente. Temos sempre ajuda. Nem sempre a gente consegue sintonizar o suficiente, né? E aí não vamos deixar a casa espírita, tá? Se eu estou bem, eu venho à casa espírita. Se eu estou mal, aí é que eu não posso faltar mesmo. Aí eu trouxe um outro livro, Libertação, um outro livro escrito por André Luiz. Neste livro, ele conta uma experiência de socorro a uma pessoa que estava sofrendo o que a gente chama no movimento espírita de obsessão, uma influenciação terrível, onde ele conta as experiências que ele viveu dentro de uma colônia sombria do mundo espiritual, uma colônia organizada por espíritos maus, não maus eternamente, mas irmãos que temporariamente estavam voltados para o mal. E ele vai contar então as experiências, o que ele vivenciou lá. Há uma curiosidade sobre esse livro, que quando ele foi escrito, naquele tempo era o Parque Gráfico da FEB que cuidava disso. E aí, quando os dirigentes da FEB, as pessoas da FEB leram o livro, eles questionaram Chico Xavier: nossa, mas é isso mesmo que são essas informações mesmo? Isso aqui é verdade? Porque, gente, lendo algumas dessas obras, tanto Ação e Reação, quanto esse Libertação, parece coisa de ficção científica, parece coisa de filme. Então, fizeram esse questionamento: nossa, será que isso é verdade mesmo? E do que eu lembro sobre essa informação, André Luiz mandou a seguinte informação para o presidente da FEB daquele tempo. Ele disse o seguinte: olha, se vocês que são estudiosos não acreditam que o que é relatado aqui é verdade, é melhor que o livro não seja editado, porque se os estudantes do Espiritismo não estão acreditando, as outras pessoas é muito provável que não acreditem também. E aí parece que a partir disso tomou-se a decisão de editar esse livro, que fala sobre uma cidade no mundo espiritual organizada por obsessores, por espíritos temporariamente voltados ao mal, e todo um planejamento de uma obsessão muito intensa que eles estavam fazendo sobre uma mulher que estava encarnada.
Essa informação que eu estou falando, desculpe, conforme a gente vai falando, vem algumas informações da cabeça, a gente vai lembrando. Se eu não estiver enganado, foi Hermínio Miranda, ainda encarnado, que trouxe essa informação. Eu acho que está em um dos livros dele que ele escreveu. Hermínio Miranda foi um grande estudioso da doutrina espírita, escreveu vários livros voltados para a desobsessão. Não vamos confundir os sobrenomes. A gente tem o Manuel Filomeno de Miranda, né, um irmão do movimento espírita lá da Bahia, que já desencarnou, ainda hoje escreve vários livros por Divaldo Franco, e esse é o Manuel Filomeno de Miranda. Estou falando do Hermínio Miranda, um pesquisador espírita, desencarnou acho que há uns 8, 7 anos atrás, e ele escreveu alguns livros. Se alguém aqui estiver interessado em atuar na casa espírita no campo do esclarecimento aos desencarnados, que a gente chama de desobsessão, eu sugiro ler os livros dele. O livro mais conhecido, não sei se seria o mais conhecido, mas um deles é Diálogo com as Sombras, onde ele conta as experiências de conversas que ele teve com desencarnados, espíritos, né, sofredores, né, obsessores, e outros livros também. E, se eu não estiver enganado, é ele quem traz essa história que eu acabei de falar. Então, numa determinada parte desse livro, manifesta-se um espírito muito evoluído, de regiões superiores, que queria socorrer uma das lideranças dessa cidade sombria. Era um verdadeiro sacerdote, né, um espírito que a gente pode dizer que ele produzia magia negra. Ele tinha ele tinha toda uma falange que trabalhava subordinada a ele. André Luiz dá esse nome, dá esse espírito o nome de Gregório, e essa entidade de luz queria socorrer o Gregório, que tinha sido filho dela há uns séculos atrás, e num determinado momento, então, eles conseguem socorrer essa senhora, até porque, por mais poder que o mal tenha, é um poder temporário, limitado, circunscrito às determinações de Deus. Então eles conseguem socorrer aquela senhora, já quase no finalzinho do livro. Esse espírito, que André Luiz dá o nome de Matilde se manifesta e conversa com alguns espíritos que estavam sendo socorridos nessa casa, ao que parece eram pessoas ricas, nessa mansão onde essa dona estava sendo obsidiada. Enchi a boca d'água de vocês para lerem o livro? Pois é. Já que eu enchi a boca de vocês d'água, eu vou encher a minha também. Já quase acabando a palestra. Ainda temos 7 minutos. Gostaria de trazer mais informações. Vou até falar menos e só vou apresentar os casos que eu trouxe, porque acho que são muito interessantes. Aí ela se manifesta, começa a conversar com os desencarnados sofredores que estavam lá. E um deles contou que era um homicida. Na última encarnação, ele tinha assassinado alguém. E aí ele pergunta a ela, né, como eu posso recomeçar? Como eu posso ficar em paz com a minha consciência? E o capítulo 18 do livro Libertação, Palavras de Benfeitora. Ela vai dizer o seguinte para ele, para esse homicida desencarnado: outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis, ou seja, sofrem numa intensidade muito grande. Abre teu coração para eles, começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço constante na aplicação do bem. Então, o que ela fala para esse espírito sofredor? Olha, tem gente sofrendo igual você, busca socorrer essas pessoas. Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás o meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira,
principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor, embora delituoso, imperfeito, o nosso caso, né, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que não lhe pertencem. Então, por mais sofredores ou necessitados de luz que a gente seja, vamos fazer o bem. Mesmo que a gente esteja só repetindo o que os Espíritos trazem, ainda assim nós estamos colhendo uma sementeira benéfica ao nosso benefício. E aí, seguindo, ela diz: realizado esse serviço nobilitante, ou seja, você começou esse trabalho de recuperação, olha o que vai acontecer. Retomarás mais tarde o corpo físico, recapitulando ensinamentos que gravaste na mente interessada em renovar-se. Aí olha o que ela vai dizer: reencontrarás 1000 motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários, prostando-os a golpe mortal. Ou seja, ele iria sentir a vontade de cometer assassinato de novo. Ia ser aquela pessoa irascível, que se zanga no trânsito. Não é o nosso caso. Aquela pessoa que fica zangada no trânsito, que briga, passa, acontece. Se souberes, porém, e sobretudo, se quiseres, novamente à vontade, o ministro Sanzio fala isso naquele outro livro, se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos em plena e abençoada luta, ou seja, enquanto estivermos encarnados aqui na Terra, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aperfeiçoamento real. Né? Algo que me consola muito é que nesse mesmo livro, um dos obsessores, que era um magnetizador, eu tenho que contar, gente, eu me vejo ali, um dos obsessores, que era um magnetizador que estava influenciando aquela dona encarnada para ela ficar muito mal, ter problema no coração, ter ataques nervosos, Gúbio, que é o espírito, que é o instrutor que vai fazer esse socorro, ele vira para esse obsessor que tinha se renovado, né, que não queria mais fazer aquilo, ele diz: olha, tá vendo quantos sofredores? Começa a dar o passe neles. Ele falou: eu? Ou seja, o que ele pensou é: eu estava agora há pouco envenenando com fluidos negativos essa senhora, você está dizendo para eu empregar energias para beneficiar essas pessoas? E aí Gúbio diz: olha, em outras palavras, fazer o bem ou o mal é só uma questão de orientação. Você não recebeu cursos de magnetismo dos espíritos das trevas? Com esse conhecimento você vai socorrer esses sofredores. Aí eu penso: que bom, se até para um obsessor teve solução, por que não vai ter para mim? Por que não vai ter para a gente? Né? E aí, seguindo, a gente para por aqui. Há no meio daqueles sofredores, há uma mulher que diz o seguinte: ela estava desencarnada já, então ela diz: eu possuí um lar que não honrei, um esposo que esqueci e filhos que afastei para gozar a saciedade, os prazeres que a sociedade me oferecia. Pela delicadeza do André e sensibilidade do Chico, fica subentendido que deve ter sido uma mulher que abandonou os filhos e abandonou o marido para viver a vida, prazeres da sensualidade, sexo e tal. E aí ela diz: como eu posso recomeçar? E Matilde, que é essa benfeitora espiritual, vai dizer o seguinte: olha, minha filha, milhares de seres despojados da roupagem física estertoram em região próxima sobre o guante cruel das paixões a que se algemaram invigilantes. Então ela diz: aqui no nosso meio tem um monte de espíritos que, por cometerem atos de desarmonia, estão presos nessa mesma situação. Poderás encetar, quer dizer, iniciar o reajustamento de tuas energias, dedicando-se nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade, com esquecimento de ti mesma. Não, aí diz: com esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos cadaverizados no abuso aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, conquistando por tua vez o direito de regresso, né, à reencarnação. E aí, seguindo, ela vai dizer: reconduzida à escola terrestre, ou seja, depois que você, minha filha, reencarnar,
receberás talvez a terrível beleza física. Olha, gente, isso me consola também, eu que sou feio. Nossa, olha só, a beleza física pode ser uma aprovação. Quem que gosta de fazer estética e botox para ficar mais bonito? Quem vai à academia? Olha aqui, ó, a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter. Ou seja, ela deveria passar pelas situações da sexualidade, namorar um, namorar outro, ter uma conduta sexual promíscua, eu não sei, mas provações nesse sentido. Se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante, mas se conseguir manter fidelidade ao amor santificante, ela iria ser bem sucedida. E então ela diz aqui no final: o único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. Está lá, capítulo 18, já passamos da hora. Eu peço desculpas a vocês pelos trechos longos, mas eu pensei, como a gente pode refletir, se não trazendo os ensinamentos que estão nos próprios livros, não é? Então, espero que a essência do ministrado, que em nome de Deus e das forças do bem, cada um de nós possa ter registrado aqui o melhor destes ensinamentos. Quem conseguir o livro, né, que aproveite, que leia. A gente pode comprar, a gente pode pegar emprestado estes e outros livros. Inclusive, parece que amanhã vai ir ao cinema uma montagem do filme Os Mensageiros, né? Então é isso. Eu agradeço a vocês o carinho, a compreensão, a paciência, e que Jesus nos abençoe e fortaleça sempre. Graças a Deus. Muito obrigado. Encerramos. Desculpa. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, agradecendo muito ao Márcio por esses momentos de reflexão, e vamos passar agora então ao passe. Pedimos que todos continuem nos seus lugares e que os passistas se dirijam. Muito obrigada. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo, buscando e aprendendo. Nós te rogamos, Mestre, que nos dê força, coragem, fé, sabedoria, discernimento, para que possamos fazer as nossas escolhas dentro daquilo que o Senhor nos ensinou. Que possamos trilhar esta caminhada do servir, do trabalho, do amor ao próximo, da caridade, fazendo as escolhas mais acertadas, a fim de que possamos caminhar diminuindo as nossas dívidas enquanto estivermos aqui nessa jornada reencarnatória. Abençoa, Pai, todos esses irmãos que aqui estão em busca de esclarecimento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Abençoa o nosso amigo Márcio, que ele possa sempre ter essa vontade maior de estudar e repassar aquilo que ele aprende. Abençoa todos os irmãos que estão aqui no Hospital Espiritual da nossa casa. Abençoa aqueles que buscam, ainda perdidos, nessa estrada da vida, buscando alguma coisa que eles não sabem onde, mas que está dentro de si, essa luz divina que precisa ser acesa. Ajuda-nos, Senhor, a termos as palavras certas, os olhares de acolhimento, os braços abertos para todos aqueles que sofrem e buscam um caminho de consolação. Que possamos, nesse momento, mentalizar todos os nomes que colocamos na caixinha, pedindo luz, pedindo bênção, pedindo oração, que o nosso pensamento e o nosso coração chegue até todos eles, todos aqueles queridos a quem desejamos ajudar, apoiar e acolher, que o nosso pensamento em oração chegue até lá e que saibamos que a prece, a oração, é a nossa conversa mais íntima com o Divino, que sempre estará ao nosso lado, nos socorrendo e nos orientando. Então, que possamos conversar com o Pai e silenciar para ouvir a sua resposta do caminho certo a seguir. Que possamos todos retornar aos nossos lares com os nossos corações preenchidos de fé e de esperança. Graças a Deus.